Shalom, boa noite, que Deus abençoe vocês, que a paz de Jesus esteja convosco. Bom, como vocês sabem, eu trago conteúdo, hoje vai ter muito conteúdo, tanto versículos bíblicos como conteúdos da parte de psicologia, porque Deus nos fez corpo, alma, espírito, somos tricotômicos, e aqui vocês têm muito conhecimento para expandir a mente de vocês, para vocês se libertarem, para se manterem com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Então, o que eu vou continuar mostrando hoje, o pecado, a teimosia, eu sempre disse que o teimoso sofre, que é a parte que as pessoas mais estão duras, que é mais um sinal dos fins dos tempos. Infelizmente, que chamam os globalistas, as pessoas que comandam esse mundo, porque esse mundo jaz do maligno, eles não querem que as pessoas tenham educação. As escolas, a educação é toda errada. Deveria ter economia, finanças na escola, sobre inteligência emocional, sobre inteligência afetiva, psicologia dentro das escolas, porque as matérias que a gente tem lá, a gente não estuda nada na vida, né? E a vida realmente ela bate quando a gente faz coisas erradas, não é mesmo? Então, por que muitas pessoas estão sofrendo, estão patinando, estão arrependidas, com culpa, com ressentimento, com remorso, com vergonha, e a vida parada, a vida travada, porque elas não deram ouvido a Deus, elas deram ouvidos a si mesmo, aos egos que elas têm. Então, o que acontece? Isso independente de pessoa, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Quando Jesus diz para nós nos negarmos a nós mesmos, negue-se a si mesmo, ele sabia muito bem que ele estava falando. Quando a gente se nega, quando a gente se neutraliza, que a gente escuta o Espírito Santo, a gente não sofre. Deus nos conhece desde o nosso ventre. Nós precisamos de autoconhecimento. Então, a pessoa, ela não vai em terapia, vai no psicólogo, acaba tendo que ir para remédios psiquiátricos, porque ela está toda bagunçada por consequências de erros que ela faz. Ela nunca chega e fala: Deus, o que eu faço? Esse trabalho para mim? Devo entrar nessa igreja? Devo namorar essa pessoa? Essa é a pessoa correta para mim? Devo assinar esse contrato? Devo comprar essa casa? Quanto mais você pergunta para Deus, menos erro você tem. Você vai metendo os pés pelas mãos e depois cai na vergonha, na culpa, no remorso, no erro. E tem os que aprendem com o próprio erro, tem os que não aprendem com o próprio erro, e tem as pessoas que aprendem com o erro dos outros, porque erra menos, porque ela sempre vai ouvir a voz de Deus e sempre se pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Ela tem os frutos do Espírito Santo. Ela tem mansidão, domínio próprio, faz o bem. Ela não age por impulso. Ela espera sempre Deus direcioná-la. Infelizmente, dentro das igrejas, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ele estava dizendo que ele já foi líder de muitas coisas dentro da igreja, que ele estava me aconselhando: põe psicologia, faça os vídeos. Ele já me ajudou muito a escrever o meu primeiro livro, Desvendando o Narcisista, que é um livro mesmo, não é um e-book, né? É um livro digital, mas ele é realmente desvendando as pessoas como elas estão hoje. E ele me aconselha: realmente tem que ter psicologia. Ele tem uma filha com muitos problemas de ansiedade, né? E ele fala: os dois caminham juntos. Inúmeros atendimentos que eu já tive dentro da igreja, as pessoas ficam patinando no mundo. As que vão para um tratamento psicológico
elas não têm uma libertação espiritual. As que vão procurar uma libertação espiritual, muitas vezes elas só se escutam, elas não escutam a Deus. E elas precisam de uma terapia para codificar o cérebro para Deus agir. Porque se eu não sei o que eu tenho, como que eu vou pedir ajuda para Deus? Deus mesmo fala, vocês não repetem, vocês não têm porque vocês não sabem pedir. Se eu fraturo, se eu quebro um braço, eu vou lá na igreja, pela fé, meu osso vai colar. Não, você tem que ir no ortopedista, né? Bateu o carro, teve um acidente, perdeu total, vou pôr a mão no carro, o carro ele vai voltar, a lataria vai ficar tudo certo, e eu tô assim, com muitas dores no corpo, não tô enxergando bem, tô com tontura, mas o pastor vai pôr a mão na minha cabeça e eu vou ficar bem. Não, você tem que passar por uma tomografia, você tem que ir para um hospital. Não, olha, eu tive um processo, estão me processando aqui, mas eu não vou arrumar um advogado, eu vou lá dar isso na mão dos pastores, Deus vai enviar anjos e vai resolver a minha questão. Nós temos um limite. Quando o nosso limite do que a gente tem que fazer aí é o limite de Deus. Quando a medicina diz que não tem jeito, é aí que Deus entra. Mas mediante a sua fé, não é fé de nenhum líder religioso, é mediante a sua fé em Jesus. Nós, servos de Deus, somos um canal que Jesus está atuando para você ser abençoada mediante a sua fé. Ele nunca disse mediante a João, a Maria, Pedro. Não, mediante a sua fé. Então, até onde você vai para resolver esse problema? Quando a gente põe o pé, Deus põe o chão. A gente põe o pé. Deus, ele atua com a coragem. Deus não gosta de covardia, dos tímidos, esses não herdarão o reino dos céus. Só que a coragem tem um problema muito sério, que eu vou agora com os versículos bíblicos, eu volto e depois eu vou com bastante teoria, 12 minutos de teoria com psicologia e com a parte espiritual. E ali eu vou explicar o perigo da coragem. A coragem ou te leva para cima, ou a coragem te leva para baixo, para a bênção ou para a maldição. Só que Deus age nos corajosos e Satanás também. Depende do seu livre-arbítrio para onde vai. E infelizmente, esse sistema, ele quer a pessoa dentro de uma religião, de um sistema religioso, sem conhecimentos técnicos de nada, sem sabedoria para continuar sendo monopolizadas as pessoas. Quanto menos conhecimento elas têm, mais elas são manipuláveis. E o que eu estou fazendo aqui é para te passar conhecimento bíblico e conhecimento psicológico. Porque nós temos um psiquismo, nós temos um sentimento, nós temos ações. E a Bíblia mostra, é o nosso manual de tudo que a gente tem que fazer e tudo que a gente tem que tratar. Por isso que agora está crescendo muitas terapias dentro da igreja, porque as pessoas estão cada vez mais egóicas, transtornadas, egocêntricas, amantes de si mesmas. E o Espírito Santo já não vai conseguir atuar, agir nessas pessoas, porque são as pessoas com coração pesado, com coração duro, com a mente cauterizada. Achará a fé na terra, fé é consciência, é aqui, fé é consciência. Eu vou estar explicando isso. Se você quer realmente se consertar com Deus, entender por que as pessoas erram, entender por que as pessoas magoam, entender por que o outro é neurótico, como se libertar, quanto mais conhecimento, Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E meu povo sofre por falta de conhecimento. Satanás e líderes não querem que vocês tenham conhecimento para vocês continuarem sendo manipuláveis para ir para o inferno.
Amém? Vamos agora a esse versículo bíblico. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 29, 1. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Efésios 4, 17, 24. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são como o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes disciplinados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vós despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Serdes renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Embrutecimento do seu coração, pensamentos trevosos. Olha como foi pego pesado. Quando a gente não anda na sabedoria de Deus, do Espírito Santo, nós só fazemos besteiras. Nós só agimos conforme o que nós achamos. E eu falo que quem muito se acha, se perde. Tanto no mundo, quanto dentro da igreja. Então Deus pede para a gente não errar, não viver na teimosia. Eu sempre digo que o teimoso sofre. Quanto mais orgulho nós temos, menos escutamos a Deus, mais vamos fazer burrada na vida. Deus fala, faça isso. A pessoa, não vou fazer. Vai teimando contra o Espírito Santo, depois dá com os burros na água. Depois fica lá com cara de bundão, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não vou voltar a falar, não vou pedir perdão. Por que não fez o certo antes? Por que não pensa com a cabeça voltada para o Espírito Santo? Você não vai fazer burrada. Se o Espírito Santo não consegue mais fazer a pessoa tomar atitudes, ele vai largar a mão. É um versículo bíblico. Deus larga a mão da pessoa de tão egóica que ela é, mas vai ter que sofrer as consequências. Por isso que esse planeta chama Terra. Nós somos agricultores do que a gente planta. E todo dia Deus coloca a bênção e a maldição para o nosso livre-arbítrio escolher. E normalmente as pessoas escolhem a maldição dentro e fora da igreja. Com qualquer cargo dentro da igreja, as pessoas estão escolhendo a maldição. Satanás, ele está de braço cruzado. Cada vez menos ele está agindo. E às vezes até, cara, eu não tinha pensado nisso. Olha lá que maluco. Ele é pior que eu.
Satanás, quando ele viu que estava sendo feito um trono, que ele achou que era para ele e não para Jesus, ele se rebelou. Ele fez rebelião, inveja, egocêntrico. Ele é o maior narcisista, que ele era o anjo mais lindo que tinha, o querubim da guarda real, e ainda fazia parte de músicas, de louvores. Ele coordenava louvor. Ah, mas isso não está na Bíblia. Está na Tanar, está dentro da Torá. E que aí é estudar hebraico, estudar outras... Tá vendo? É o conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque tem tantas músicas que acabam com as pessoas. E músicas gospel também, que está glorificando a si. São falsas músicas que não está mais glorificando nem a Deus, nem a Jesus. As coisas... Deus, Jesus mesmo diz que Satanás, ele cega o entendimento das pessoas dentro e fora da igreja. Ele está cegando todo mundo. E aqui a gente está querendo trazer conteúdo para as pessoas entenderem. Jesus está próximo, gente. Jesus está muito próximo. Quanto mais você ficar sem conhecimento, sem entendimento, mais você está propenso a ficar aqui na grande tribulação. Porque Deus é conhecimento, Deus é sabedoria. Não pode ficar com uma mente tacanha, religiosa dentro da igreja. Existem as pessoas... Outro dia eu estava vendo, eu escuto muitos pastores. Então ele diz que tem os religiosos que ficam mudando de igreja, que não saem do sistema religioso. Existem os desigrejados que não caem mais nessa falsa religião do sistema. Existe os que são igreja e estão falando, Deus está usando para falar. E existe as pessoas que elas nunca irão a uma igreja, mas Deus está fazendo mentores, coaches, terapeutas irem até quebrar o orgulho dessas pessoas e falar de Jesus de forma terapêutica, de forma de mentoria, de forma de coach, para acessar essas vidas, essas almas. Teve outro dia um líder, um coach, um mentor, que ele batizou muita gente, que nunca colocaram o pé na igreja, mas estão fazendo a mentoria dele e ele está batizando. Pode batizar? Jesus, a Bíblia diz, por acaso, que tem algum nível que possa batizar? Orar nas pessoas, expelir demônio, batizar, é tudo em nome de Jesus. Os títulos que tem são para as pessoas entenderem um nível hierárquico que leva a pessoa a orgulho. Os títulos estão quebrando as pessoas, infelizmente. Tem pessoas que já têm um cargo dentro da igreja, já começam a pisar nos outros. Satanás deita e rola. É cada coisa que eu já vi dentro da igreja, cada coisa, que por isso que Deus está tirando pessoas dentro da igreja e fazendo evangelizar de várias formas, porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Isso que eu faço é levar a palavra de Deus. Mas vem quem critica. Ah, ela não está certa, não está correta. Quem é ela? Ela é pastora, ela é obreira, evangelista, é o escambau? Não, eu sou uma serva de Deus, falando da palavra de Deus. E quem vai estar vendo o meu vídeo vai estar se salvando, aceitando Jesus como o único salvador e que o nome dele vai estar escrito no livro da vida. Tem igrejas que nem batizam mais, que eram para estar batizando nas águas. Tá tudo revirado. Bom, vamos agora, são 12 minutos de teoria. Eu vou explicar por que o teimoso sofre, por que o Espírito Santo não consegue mais agir, atuar na mente da pessoa. Aí depois ela vai ficar com cara de trouxa, com vergonha, com culpa, com arrependimento, com remorso e com a vida estagnada. Por quê? Ela não viu a Deus, ela ouviu a si.
ela ouviu outras pessoas. Aí Deus vai levar até o fundo do poço para bater. Isso são pessoas fora da igreja, dentro da igreja, com cargo, sem cargo. Deus tem pressa. Vamos ver agora. Presta atenção, pega papel e caneta para quem quiser anotar. Vamos lá. Teimosia leve, resistência inicial. A pessoa resiste, mas ainda ouve, avalia e pode mudar. Características: desconforto com mudanças, preferência pelo conhecido, leve defesa do próprio ponto, demora para aceitar correção, mas aceita. Psicologicamente, é ligada à necessidade de controle ou medo do novo, que isso é muito normal no ser humano. Espiritualmente, é o começo do coração endurecido, mas ainda há sensibilidade. Teimosia moderada, rigidez de opinião. A pessoa passa a defender seu ponto como verdade absoluta. Características: dificuldade em admitir o erro. Justifica excessivamente as próprias atitudes. Racionaliza seus comportamentos. Evita conversas que contrariem sua visão. Psicologicamente, é um sinal de rigidez cognitiva e de mecanismos de defesa como racionalização, projeção e negação. Ele projeta no outro, ele racionaliza e projeta o que ele fez no outro, que chamamos de espelho, e ele continua na negação. Espiritualmente, é quando a pessoa começa a não ouvir, mesmo quando Deus, pessoas ou circunstâncias mostram sinais. Aqui é a frase que a gente usa. Quando João fala de Pedro, eu sei mais a respeito de João do que de Pedro. Ele vê no espelho todas as coisas negativas que ele faz. O outro pode estar fazendo, como a lei da semelhança, ou não está fazendo. Teimosia intensa, oposição ao limite. A pessoa já não apenas insiste, ela confronta, ultrapassa limites e recusa qualquer correção. Características: interpreta a correção como ataque, se sente ofendida por qualquer limite, confronta diretamente a autoridade, evita responsabilidade pelo próprio erro. Psicologicamente, aparece em traços narcisistas, borderlines e opositor desafiador, que é o TOD, normalmente as crianças estão assim, sem respeito, sem limite aos pais. É quando a teimosia se transforma em transgressão. Lembra lá pecado, iniquidade e transgressão? Espiritualmente, aqui se cumpre Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da queda. A rigidez se torna um risco. Teimosia grave, repetição compulsiva. A pessoa não aprende mais com as próprias consequências. Características: repete o mesmo erro independentemente do dano. Colhe prejuízos, mas continua igual. Culpa o mundo, Deus ou os outros. Entra em ciclo destrutivo. Psicologicamente, é o que chamamos de compulsão à repetição. É um padrão inconsciente que domina a pessoa e a impede de mudar. É aqui que surge a iniquidade e padrão distorcido, repetido. Espiritualmente, é o começo da consciência cauterizada, de Efésios 4, 18, 19. Teimosia endurecida, já é a consciência cauterizada. A pessoa perde sensibilidade moral e emocional.
Características: não sente mais culpa, saudável. Não reage a alertas. Não enxerga o mal que fez. Endurece o coração e justifica a própria destruição. Aqui ele entra no vitimismo, tá? Psicologicamente, aparece em quadros de personalidade mais rígidas e grave como narcisista maligno, sociopata e transtorno antissocial, que é o psicopata, tá? Aqui não há arrependimento, apenas defesa do próprio ego. Espiritualmente, é o nível descrito em Efésios 4, 18, 19. Entendimento mergulhado nas trevas. Perderam toda a sensibilidade a Deus. Teimosia fatal, a queda repentina. É o nível descrito em Provérbios 29, 1. Quem é corrigido muitas vezes e não se corrige, cairá de repente, sem possibilidade de escapar. Característica: a vida quebra de repente. Casamento, saúde, finanças, emocional, tudo colapsa. Aquilo que era aviso para consequência inevitável. Psicologicamente, é o colapso da estrutura interna. Burnout emocional, colapso psicossocial, consequências que ultrapassam o controle. É a colheita completa daquilo que foi semeado. Por isso que esse planeta chama-se Terra. Nós somos agricultores do que plantamos, para o bem ou para o mal. Teimosia transformada, a libertação e arrependimento. Esse é o nível positivo que aparece quando a pessoa reconhece a própria teimosia e decide mudar de direção. Características: reconhece os erros passados com sinceridade, aceita a correção sem se sentir atacada, procura reparar danos causados, pede perdão ou corrigir comportamentos. O ego impede muito da pessoa pedir perdão, o ego ferido. Passa a quebrar padrões repetitivos e hábitos destrutivos. Surge motivação genuína para crescer emocionalmente e espiritualmente. Psicologicamente, é o ponto de reflexão consciente e aprendizado real. A pessoa consegue reestruturar pensamentos e comportamentos. A retomada de responsabilidade pessoal. Ocorre regeneração emocional, superando ciclos de culpa, medo, vergonha e arrependimento. Espiritualmente, é o estágio de arrependimento verdadeiro e renovação da mente e do coração. Efésios 4, 22, 24. Reconecta-se com Deus, permitindo graça, perdão e transformação. Substitui padrões de pecado, transgressão e iniquidade por justiça, santidade e alinhamento com a verdade. Então, com a conclusão da teimosia tem 7 estágios, tá vendo, gente? 7 é o número da perfeição. Deus fez o mundo de 6 dias e no 7º descansou. Então, vamos lá. Rigidez leve, ainda pode ouvir e mudar. Rigidez moderada, defende opinião como verdade absoluta. Aqui, ele já não escuta mais ninguém. Oposição ao limite, desafia limites, confronta autoridades. Repetição compulsiva, erros repetidos, padrões destrutivos a si e aos outros. Consciência cauterizada, endurecimento moral e emocional. Teimosia fatal, colapso inevitável. Queda repentina e colheita de consequências. Aqui Deus ele já está atuando. Como ele coloca a queda?
queda de um acidente, queda da pessoa ficar em coma, queda de sair do ministério, queda de perder casamento, perder a saúde, perder a família. Aqui Deus já é abatendo, é o que ele mais fala em Provérbios. A teimosia transformada, aí depois desse processo Deus começa a transformar para a libertação. Arrependimento, mudança, reconstrução do padrão interno. Agora vamos continuar com a ciência, provando a Bíblia. Essa escala de consciência de Hawkins, David Hawkins, foi um cientista psiquiatra. Ele conseguiu ir fazendo experimentos e ciências de quais os níveis das pessoas estarem sentindo, desde vergonha a consciência maior. E foi medindo em hertz, tá? Então, quando a gente pega aqui a partir de neutralidade para cima, de 250 Hz, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação, consciência maior, isso é a pessoa que tem o Espírito Santo. Lembra os 300 de Gideão? Que Deus ele queria que as pessoas tivessem coragem. Então, a partir da coragem, a pessoa ela pode ter Deus, mas desde que venha a neutralidade de negar a si mesmo para ter o Espírito Santo comandando ela. Mas a coragem, ela também pode descer para o orgulho, que é tudo que eu mostrei para vocês. E ela agindo na coragem, no orgulho, não indo para a neutralidade, que é o Espírito Santo, que é aceitar Jesus como único Salvador, ela começa a ter as consequências do orgulho e da teimosia, que eu sempre falo que o teimoso sofre. Então, ela vai ter as atitudes por orgulho, não vai fazer o que o Espírito Santo, que Jesus está mandando. Aí, quais são as consequências? Raivas, apego, medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha. Aqui também é uma comprovação científica que o nosso cérebro, nossa mente, é como se fosse um iceberg. 5% que é a consciência, que é a fé. Deus ele precisa usar somente 5% do nosso cérebro. A gente analisa, julga e tem os pensamentos. O subconsciente, o inconsciente, 95%, que ele dá os hábitos, as crenças, os medos, os traumas, as fobias, as memórias e programas motores. É aí que Satanás usa. Lembra que eu falo que Deus é razão e Satanás é emoção? Olha aqui o quanto que ele atua na parte sombria. Satanás é oculto, ocultismo. Satanás está nas trevas. Deus é luz. Deus é razão. Então, quanto mais razão, racional você for, mais o Espírito Santo vai te usar. Quanto mais emotivo você for, mais Satanás vai te usar. Vocês viram, gente, que tem 6 tipos de teimosia, níveis. Mas a 7ª, Deus vai abater. Deus abate a pessoa. Eu vi Deus abater meu pai no leito 10 dias antes dele morrer. Ele não aceitava Jesus na cruz. Eu batizei ele no leito 10 dias antes dele morrer. Ele já não andava, ele já não comia, ele já estava vegetando com fralda em cima de uma cama. E 14 anos dentro da igreja e ele nunca ouviu nada. As pessoas estão pagando para ver. Falta de temor. O temor é o princípio do saber. Se a pessoa não teme a Deus, ela anda nos próprios entendimentos e errando. Infelizmente, tem muitas moças indo, evangelizando, sem um companheiro. Elas estão com mais coragens que os homens. Elas estão evangelizando, que nem eu estou evangelizando, estou indo, estou fazendo meu trabalho. O que Deus gostaria? Que eu tivesse com uma pessoa, com um homem junto comigo, para me ajudar. É o que eu... Gente, ontem eu estava com 24 horas de jejum. Eu faço esses vídeos,
eu escrevo meus livros, eu atendo em jejum, eu não saio mais da consagração. Eu me consagro para estar falando com vocês, para ser usada pelo Espírito Santo. Eu faço a parte bíblica em jejum, eu oro. O que o Senhor quer que eu faça? Eu me nego totalmente. Desde que eu saí da última igreja, é jejum em cima de jejum. Eu vi tanta coisa naquela igreja que eu não paro mais de me santificar, porque eu não quero ter um mau depoimento, atitudes que eu vi dentro daquela igreja. Eu aprendi com o erro alheio. Eu não paro, é um jejum atrás do outro. Às vezes eu fico uma semana sem jejuar, para o meu corpo não se acostumar com o jejum. Porque cada vez Deus ele está me usando mais. E ele só vai me usar quando eu mortifico o meu ego, a minha teimosia, o meu corpo, os meus hormônios. Deus vai abater. E outra coisa, gente. Demorou muito para eu acreditar nisso. Que existem os escolhidos. Deus escolhe desde o ventre, assim como tem os escolhidos de Satanás, os sociopatas, os psicopatas. É patológico. Eu não sei como que vai ser a jurisprudência quando for o grande tribunal de Deus, que jurisprudência que Deus vai usar, só Ele que sabe com essas pessoas. Mas Deus tem os escolhidos, Deus tem os eleitos, e eu não me achava uma escolhida. Mesmo que eu nasci de 5 meses de gestação, eu já nasci glorificando a Deus. E eu não, e minha vida ia para trás. E eu falo para minha mãe, eu tive mais pessoas ruins perto de mim do que boas, incluindo meu pai. Meu pai foi o que mais me prejudicou. E o que eu fiz? Eu fui estudar, eu não fui na rebeldia, porque com 20 anos eu já conhecia Deus. Então eu fui entender psicologicamente como que as pessoas podem ser ruins, como que elas são usadas por Satanás. E olha tudo isso, olha, esse conteúdo vale ouro, gente. Esse conteúdo é de pós-graduação, não é nem de faculdade. Eu trouxe conteúdo de pós-graduação que eu fiz em psicologia, em neuropsicologia, neuropsicanálise. Eu tô passando para vocês não caírem. Quanto que Deus quer unir casais, e os homens estão teimando, não, eu não quero, eu não estou pronto, não é. Meu Deus, ele une o casal para o casal prosperar. Quantos homens que, eu não vou, não sei, eu não quero. Eu tenho um professor psiquiátrico, de psiquiatria, que ele falava, normalmente os homens casam com as mulheres erradas. Psiquiatra. E na Bíblia fala, fuja da mulher louca, fuja da tola. Quem casa com uma filha de Deus acha a benignidade de Deus. Os homens estão fugindo das mulheres de Deus por medo. Medo de amar, medo de se entregar. Eles vão para mulheres, relacionamentos frios, mornos, por medo de se entregar, por traumas lá da infância, porque os pais brigaram, pais eram separados, não acreditam no amor, então não acreditam em Deus. Deus é amor, é 1000 Hz, 700 Hz, um amor. Se eles têm medo de se entregar e medo de amar com intensidade, que não é paixão, com intensidade de amor, que é totalmente diferente. Paixão, ela é química, ela é hormonal. Amor é o que Deus coloca para aquela pessoa determinada ser e estar com ela, para eles honrarem e glorificarem a Deus. Vocês sabem que quando eu entrei nessa última igreja, eu acho que eu já contei isso aqui, um pastor falou, o que você... Vamos entender. Eu fui numa outra igreja que eu já tinha ido, e eu não queria voltar de obreira, não queria, quando eu vi eu já estava lá em cima do altar. Voltar de obreira, 7 anos fora da igreja. Fui ungida lá pelo
pela bispa e pelo apóstolo, e fiquei um dia só de obreira. Fui trabalhar na cozinha deles. Aí Deus falou assim, não é aqui que você vai ser obreira. Esperei, acho que deu uns 2 anos, e entrei nessa outra igreja que veio desta igreja que eu fui. Vasculhei, falei, não quero ser obreira. Quando eu pus o pé ali, eu nunca mais vi aquele pastor. Aquele pastor falou assim, o que você está fazendo aqui que você não está no altar? O altar é fazendo a obra de Deus, né? Falei, não acredito nisso, né? Quando eu vi, eu já estava de obreira. E uma obreira lá, né? Obreira é quem faz a obra de Deus ali, que a gente ajuda, os membros ajudam os pastores auxiliares, e é tudo assim, por devoção, a gente não é pago para isso, só os pastores que são pagos, que estão em cima do altar. E uma obreira falou assim, filha, você vai ser muito disputada aqui dentro. Eu falei, mas disputada do quê? Ela falou, não sei. E a gente, né, eu falo que Deus complica, Ele descomplica e depois explica. E nada como tempo para amadurecer a nossa mente, a gente entender o que Deus fez lá atrás. Tiveram 2 pessoas interessadas, até mais, mas as que eu tive interessada. E eu via que tinha uma propensão a eu ficar com uma dessas pessoas, um bispo e um pastor. Na realidade, um bispo. Ele nunca falou comigo, mas eu sei que nós fomos boicotados. Nós fomos injustiçados para não ficarmos juntos. Foi um ataque espiritual muito sério. Só que eu fiquei firme e ele caiu. Ele foi se envolver, foi tão sério isso que fizeram com ele que ele foi se envolver com uma outra pessoa, uma outra mulher comprometida. Só que quando Deus viu isso, Deus falou, vou enviar ele para outra pessoa, para outro homem de Deus. Foi aí que quebrou meu carro e que eu conheci esse outro pastor também, mas esse pastor também não quis, por algum motivo. Deus, ele coloca a bênção na nossa frente e pela teimosia, eles nos escutam do Espírito Santo. E depois sofre. Como que eu vou ligar? Como que eu vou pedir perdão? Como que eu vou falar com ela novamente? Fora, qual que está sendo meu propósito? Meu propósito, a partir de hoje, é estar com o homem de Deus no altar. Deus já me mostrou 2, mas eles não quiseram. Um foi um ataque espiritual muito grande, o outro não quis. Amém. Então, Deus vai me trazer a pessoa correta, que vai ter coragem de querer ficar comigo. E no mundo também aconteceu isso. Quando eu estava fora da igreja, Deus me mostrou mais 2 pessoas com potenciais para ficar comigo. Uma pessoa pediu para uma outra pessoa vir me convencer de ficar com ele, e no final ele errou exatamente como o bispo errou. As 2 histórias foram idênticas, fora da igreja e dentro da igreja. Ele se envolveu com uma pessoa e foi meio obrigado a casar com essa pessoa. E até hoje ele não para de me cantar literalmente no Instagram dele. Casado, com filho. E eu falo, segue a tua vida, criatura. Depois, essa mesma pessoa que foi pedido para essa pessoa, né, unir nós 2, essa quis unir o filho dele comigo. Aí ele também negou. Por alguma dor, por cargas d'água, negou. Então, essa história foi de 5 anos, eu com energia negativa, que eles não ficam, mas também não quer que a outra pessoa fica. E vai atrapalhando tudo dentro
da minha vida. Então, a minha vida ficou parada espiritualmente, sentimentalmente e financeiramente. Porque é uma coisa só, né? Então, Deus tentou colocar duas pessoas, não deu certo, me colocou numa igreja com mais duas pessoas, não deu certo, falou, basta, agora você vai ficar sobre a sombra do Altíssimo. Então, a obra de Deus ninguém para. Então, ele não parou. Então, eu não estive com nenhum homem, mas Deus me capacitou de estar fazendo tudo sozinha. E eu estou orando, jejuando pelo ministério, pelo meu trabalho e para chegar um homem de Deus, porque Deus tem pressa. Pode ser alguém do passado? Pode. Um dos dois? Pode. Pode ser alguém do futuro? Pode. É Deus que esquadrinha a mente e o coração e dá a cada um segundo ao seu proceder, segundo a quebrar a teimosia. Porque os homens hoje em dia estão cada vez mais teimosos. E Deus está cada vez mais usando as mulheres sozinhas para falar deles. Junto é uma potência, porque a mulher ela é auxiliadora. Eu estou aqui à frente. Eu, Espírito Santo, Jesus e Deus. E acabando com Satanás. Amém? Vamos à oração agora? Eu gostaria que vocês relaxassem, se concentrassem nessa oração. E o que vocês veem de erro, eu vou até mais além que eu faço na terapia. Pegue um papel e faça um risco e coloca. O que você está sendo teimoso? O que você errou no passado? O que você não ouviu o Espírito Santo? Coloca desse lado. E do outro lado, coloca os sonhos que você tem. Porque quem coloca os sonhos no nosso coração, na nossa mente, é Deus. E você vai linkar, você vai ver tudo que você errou foi por teimosia. E aqui é todo o sonho que Deus dá. Então a gente acaba retardando, atrasando e até perdendo a bênção que Deus colocou na nossa frente por teimosia, por arrogância, por burrice, por ego. Ah, eu pequei, eu saí do que Deus queria para mim, eu pequei, eu fui para outro lado, né? Pecar, errar o alvo, eu errei o alvo. Agora eu errei, eu não volto atrás. Eu decidi, então eu já estou na transgressão, porque eu estou sendo o quê? Teimoso, teimosa. Ah, não aconteceu nada comigo mesmo, não perdi nada, não estou no inferno. Vou para a iniquidade. Aí é a teimosia que eu expliquei, que demora para o Espírito Santo agir, até Deus dar um basta. Deus mata, Deus coloca em acidente, Deus acaba com a vida financeira, Deus... Gente, quer saber como que Deus queria um casal junto e não foi? Quer saber o que acontece com esse homem? Deus leva ele à bancarrota, ele não consegue porta nenhuma de trabalho. Porque tudo que o homem dá para a mulher, ela multiplica. Dá um esperma, ela dá um filho. Dá uma casa, dá um lar. A maior bênção de um homem é a mulher. E a maior bênção da mulher é um homem que a ame. A mulher não é obrigada a amar o homem. O homem é obrigado a amar a mulher. E a mulher é obrigada a respeitar esse homem. Mas é que a mulher ama rápido, né? E o homem, ele tem que guardar. Ser o homem, assim como Jesus é o noivo para a igreja. Por isso que a mulher tem que ter um homem e um homem tem que ter uma mulher. É Jesus para com a igreja. Amém? Então vamos à oração agora. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença. E eu quero, meu Deus, que o Senhor venha perdoar a cada uma dessas pessoas que agiram na ignorância, no ego,
na teimosia, na rebeldia. E que o Senhor possa dar uma nova oportunidade, porque é errando que se aprende. Que o Senhor não precise chegar no extremo de um coma, de um acidente, de uma doença, de miséria, de perder a família. Não, meu Pai. Que essa pessoa venha abrir a consciência antes. E estar, meu Deus, na neutralidade para a razão, aumentar os hertz, aceitar Jesus, que o Espírito Santo venha conduzi-los, deixar o ego, a culpa, o medo, o arrependimento, o remorso para trás, porque esses são as emoções do inconsciente e do subconsciente que Satanás está segurando essa pessoa no medo, para ela não agir ao sonho que o Senhor tem para ela. E ela mesma, por teimosia, fecha as portas da vida dela, sentimental, profissional, financeiro, ministerial, por sentimentos. E quando ela se nega, primeiro ela reconhece que errou, que ela precisa do Senhor, que o Senhor automaticamente vai perdoá-la. Aí vem o pior, porque a pessoa que erra, ela precisa de 3 perdões: da outra pessoa, do Senhor e o auto-perdão, que é o dela mesma. Ah, esse é difícil. Porque se ela tem um ego alto, como que ela vai se perdoar? Ela vai se maltratar, ela vai se vitimizar, ela vai se colocar a pior das piores. E mesmo que o Senhor perdoe, porque Jesus lava, limpa com o sangue dele, ela vai ficar corroendo aquele erro e vai ficar nos hertz de culpa, vergonha, arrependimento, tristeza, apatia, e automaticamente no sistema do cérebro, quimicamente ela vai entrar numa depressão. E Satanás vai bater palma, deitar e rolar. Por isso que o Senhor pede para nós: não erre, que foi o primeiro versículo que eu li. Não erre. Não é isso que vocês aprenderam com Jesus. Não é isso que Deus ensinou. A volta é muito árdua, é muito difícil quem erra. Porque ela baixa a vibração, Satanás fica na mente dela. Você não pode, você é incapaz, você errou, você tinha conhecimento. Mas a pessoa ela pode ter uma patologia e que as igrejas não falam, elas acusam. E a terapia não vai tratar quem está dentro da igreja, mas agora sim. Outro dia, eu conheci um senhor nas minhas mentorias que eu faço, que eu sou aluna, que ele estava fazendo mentoria para pessoas que saíram da igreja e que estão traumatizadas. Pastores, esposas, membros, obreiros. Eu ajudei uma pastora que saiu da igreja, dessa última igreja que estávamos, e ela foi parar com crise de pânico e ansiedade generalizada para tomar remédio psiquiátrico. Eu que melhorei ela como terapeuta. Então, entenda quem está sendo usado por Satanás. Normalmente os arrogantes, os egóicos, eles são usados por Satanás. Abre a mente delas, Espírito Santo, para se apartarem dos escarnecedores.
das mesas que não prestam, das igrejas que não prestam, e irem para uma igreja, para pessoas do bem, para pessoas que temem a Deus, porque aí sim ela vai ser abençoada em todas as áreas da vida dela. E quantos que erraram no ministério, eu entrego cada um nas suas mãos. Uns por problemas psicológicos, outro por neuroses e outro por desvio de caráter mesmo. A gente vê de tudo, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. E meu povo sofre por falta de conhecimento. É tudo que eu passei para eles, meu Deus. Espírito Santo, que o Senhor faça agora o que eu não posso fazer. Eu posso ficar horas falando, mostrando teoria, mostrando slide. Mas se o Senhor não convence do erro, do pecado e do perdão, eu não tenho o que fazer. Porque quer saber quando você tomou uma atitude errada, minha amiga? Quando você tem peso, raiva, tristeza, arrependimento, é porque você pecou, você errou o alvo que Deus queria para você. Agora, quando você toma uma atitude e você tem paz, leveza, felicidade, é porque você acertou o alvo que Deus queria. Então, coloque nessa folha tudo que você errou o alvo e todo o alvo que você quer acertar e apresente, consagre a Deus. E seja humilde. Reconheça o erro e vai se reconciliar com seu irmão, pedir perdão para Satanás largar a sua alma. Cada mágoa que você tem, cada vergonha, cada arrependimento, é a sua alma presa no inferno, antes de estar lá. Porque Deus disse, vai, se reconcilia com a pessoa que você está triste e oferte a Deus. Não venha até Deus de mãos abanando, mas também não venha com mágoa no coração. Meu Deus, escreva o nome dela no livro da vida. Esquadrinhe a mente e o coração para dar a cada um segundo o seu proceder. Eu só falei tudo que o Senhor me mostrou, mas a obra quem faz é o Senhor. Eu sei que o Senhor não quer ninguém no inferno e que o Senhor quer muitas pessoas felizes, a família de Deus feliz. E meu Deus, abençoe a vida sentimental de cada um, como eu estou pedindo um homem de Deus para minha vida, para nós juntos te honrar e te glorificar e salvar muitas almas. Por isso que eu estou em jejum incessantemente para isso. É que eu te peço e agradeço que cada problema de cada pessoa vai ser resolvido em nome de Jesus. Amém? Eu agora vou pedir sua oferta, que todos nós dependemos. Quantos canais do YouTube que pede, põe o Pix e pede a oferta, né? E vamos ter problemas com o Pix também. É o sistema satânico atuando. Bom, quem quiser se tornar dizimista, o Espírito Santo tocou no seu coração, 10% de tudo que passa na tua mão, devolver a Deus para Ele guardar o seu dinheiro, te livrar de perdas, de roubos. E a oferta é uma oferta de gratidão, de remissão de pecado, que isso os judeus faziam lá no tabernáculo. Vou colocar o tabernáculo aí para vocês verem. Eles, uma vez ao ano, eles levavam oferta de um novilho, que é quase uns R$2.000 hoje, para remissão de pecados. E que o Espírito Santo toque no teu coração para ofertar, porque tem que ofertar com alegria. Aí me ajuda
apagar editor de texto, luz, tudo que eu preciso para fazer a obra, né? Que eu também preciso, né? Preciso comer, preciso de várias coisas. Vocês vão estar ofertando a Deus por obediência, por alegria e, consequentemente, me abençoando por tudo que eu estou passando para vocês. Tá bom? Vou colocar o Pix aí e também assista o meu vídeo que eu vou colocar no final. Deus abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Espera aí. Antes de você desligar, deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estressadas, nervosas, dormindo mal e muitas vezes tendo que manter a fé em meio à dor emocional. Não é verdade? É como se o corpo estivesse pedindo descanso e a alma um recomeço. Por isso, eu sempre uno a fé com a neuropsicanálise. Porque não existe cura completa se o espiritual e o emocional caminham separados. Por isso que eu estou fazendo essas reuniões com vocês, com o emocional e com o espiritual. A oração, ela cura a alma e conhecimento liberta a mente. Abaixo você vai encontrar a listagem dos meus livros sobre mente, alma e comportamento humano. Cada um deles foi escrito com base na ciência e guiado pelo Espírito Santo. Escolha aquele que mais fala com o seu momento. Se você vive um relacionamento abusivo, se você está enfrentando ansiedade, insônia, estresse, ou se só quer entender o que está acontecendo aí dentro de você, lembre-se, o seu processo de cura começa quando você decide olhar para dentro de você com amor e principalmente coragem. Que Deus abençoe o seu coração e te dê sabedoria e te conduza à paz que o mundo não pode dar, que é a paz de Jesus Cristo. Fica com Deus. Tchau.